Vamos lá, Tiago capítulo 4, verso 6, parte B, ao verso número 10. Palavra inspirada, digna de sua atenção e de sua reverência, diz assim: por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Verso 8. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Vamos ao Senhor em mais uma oração? Pai querido e amado, estamos agora diante da Tua palavra que será pregada e aplicada às nossas vidas. Nós somos fracos, Senhor, e nós declaramos que somos totalmente dependentes de Ti. Nós não conseguimos mudar o curso da nossa história. Nós necessitamos da assistência do alto, da assistência do Espírito. Então nos dê concentração, que nenhuma palavra se perca nesta noite, mas que atinja em cheio o nosso coração, promovendo mudanças práticas na nossa vida. É no nome santo e precioso de Jesus Cristo que oramos. Amém. E amém. Queridos irmãos, a vida não é um comercial de margarina, no qual nós vemos apenas sorrisos, mesa farta, sol batendo na janela e os filhos passando a margarina no pão. Ali parece que tudo é perfeito, que jamais haverá contendas. Quem nunca sonhou em ter um relacionamento assim? No entanto, a vida real não funciona desse jeito. Nós ainda vivemos em um mundo caído, no qual a natureza adâmica insiste em se levantar para dizer, para ditar como devem ser os nossos relacionamentos. O correto, portanto, é dar ouvidos ao que a Bíblia diz e não aos desejos da carne. Um relacionamento verdadeiramente saudável é medido justamente nos dias de crises. É nas crises, ou são nas crises, que o nosso coração é revelado. Os desejos da nossa carne é exposto, revelando assim qual tem sido a base dos nossos relacionamentos. O texto que vamos estudar hoje é a continuação do argumento de Tiago. Se olharmos atentamente para o texto, nós vamos identificar com rapidez que o autor bíblico está demonstrando qual é a verdadeira origem dos nossos conflitos. A princípio, alguém me diga, ele tinha em mente os candidatos a mestres das igrejas, para as quais ele escrevia. Homens que buscavam uma posição de liderança a qualquer custo. Então percebemos com clareza que os conflitos nascem no coração humano e se alimentam no mundanismo. Foi o que vimos entre os versos 1 ao verso número 6, parte A. Embora a nossa natureza caída traga muitas guerras para as nossas vidas, nós somos surpreendidos com a maravilhosa expressão do verso número 6. Tiago diz assim, olha para o texto: mas ele nos dá cada vez mais graça. Deus em Cristo Jesus concede-nos tudo o que necessitamos, irmãos, para uma vida de piedade e de santidade, que consequentemente resultará em relacionamentos mais saudáveis. Aliás, é justamente sobre isso que vamos refletir nesta noite. Como ter relacionamentos saudáveis. Como nos relacionarmos de forma bíblica com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos irmãos e com os nossos pais. A resposta das Escrituras é a seguinte, preste atenção. Deus deve ser a base dos nossos relacionamentos. Esse é o resumo do sermão. Eu vou repetir, caso você queira tomar nota,
Deus deve ser a base dos nossos relacionamentos. Se é assim, ao menos duas verdades nos serão evidentes por meio do texto. Em primeiro lugar, porque Deus é a base, nos tornaremos humildes. Em segundo lugar, porque Deus é a base, nos sujeitaremos a Ele. Vamos ver a primeira etapa? Porque Deus é a base, nos tornaremos humildes. Olhe novamente para o verso 6, parte B. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem é que diz isso? É a própria Escritura do Antigo Testamento. Tiago está fazendo uma referência a Provérbios, capítulo 3, verso 34. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, repete as mesmas palavras de Tiago, o que nos leva a suspeitar que esse versículo fosse uma espécie de ditado popular dentro da igreja primitiva. E eis aí, irmãos, um versículo que nós precisamos memorizar. Pois é aqui que compreendemos o grave perigo que reside na soberba. Vemos em várias partes das Escrituras que o orgulho é uma atitude abominável diante de Deus. O livro de Provérbios está repleto desses ensinamentos. Inclusive, Provérbios 21, 29 diz assim: o ímpio mostra no rosto a sua arrogância. Percebam então que a arrogância é uma marca, é um caráter do ímpio. No capítulo 6 de Provérbios, descobrimos que uma das 6 coisas que Deus abomina é os olhos cheios de orgulho. Em Provérbios 16, 5, lemos: o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. Em Provérbios 13, 10, o sábio declara: da soberba só resulta a discórdia. No capítulo 16, no verso 18, vemos mais um alerta: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Irmãos, poderíamos passar boa parte da noite citando textos como esse, porque eles são vários, mas o veredicto da palavra sempre será o mesmo: Deus resiste aos soberbos. Essa palavra resistir, do original, dá a ideia de opor-se. É como se o Senhor entrasse em posição de batalha contra aqueles que são orgulhosos, contra aqueles que são soberbos. Ele fez isso, por exemplo, com Faraó, ele fez isso com Nabucodonosor, ele fez isso com Herodes. Homens, autoridades que se exaltaram acima do Senhor, mas que o Senhor humilhou-os. Pessoas que decidiram em sua própria soberba não reconhecer o divino e por isso foram humilhados. Deus os detestou. É assim que ele age, irmãos. Ou nós nos humilhamos voluntariamente, reconhecendo a sua grandiosidade, ou seremos humilhados em meio à nossa própria soberba, mas também vamos reconhecer a sua grandiosidade. Deixa eu dar uma alerta de acordo com Hebreus capítulo número 10. Terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Por outro lado, se Deus resiste aos soberbos, o oposto também é uma verdade gloriosa. Nós temos, ele se agrada dos humildes, concedendo-lhes graça. Mas atenção aqui, humildade não tem a ver com condição financeira. Muitas vezes nós confundimos isso, não é? Pensamos que aqueles que possuem menos recursos são humildes e os ricos são soberbos naturalmente. Só que não é sempre assim que as coisas se desenvolvem. É verdade, existem muitos ricos soberbos e muitos pobres humildes. Mas do outro lado também é verdadeiro. Existem ricos humildes, enquanto por outro lado existem pobres soberbos. Logo, ser humilde não significa fazer um voto de pobreza. Antes, a humildade diz respeito a entender a nossa verdadeira condição diante de Deus e em relação ao próximo. Diante de Deus, nós somos pequenos, limitados, finitos. Diante do próximo,
nós somos servos. Tiago não está dizendo que a salvação vem por meio de uma postura de humildade. Até porque a própria humildade é uma marca, uma manifestação da graça de Deus. O autor está tratando de uma graça que capacita os humildes a resistirem os desejos carnais, que guerreiam dentro de nós e geram tantos conflitos. Podemos resumir dizendo que Deus se agrada de atitudes humildes. O salmista do Salmo 51 nos lembra que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, do poderoso Império Assírio, cuja capital era Nínive. Nós sabemos que o profeta Jonas foi chamado por Deus para pregar a palavra de Deus naquela grande nação. O impacto da mensagem foi imediato. Os ninivitas se arrependeram, se humilharam diante do Senhor. O texto nos diz: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Não foi apenas o rei que se humilhou, mas todo o povo, inclusive os animais, foram colocados para jejuar como expressão de arrependimento. Isso em si já é uma manifestação da graça. E aqueles que abraçam a graça têm como resultado nas suas vidas ainda mais graça. O texto de Jonas diz assim, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus lhe deu ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Diante de uma nova realidade espiritual que se apresentou, Deus cancelou o seu juízo contra aquele povo e decidiu não mais destruí-lo. O próprio Jesus, séculos mais tarde, vai dizer que os ninivitas creram na pregação de Jonas e se arrependeram. Tiago aqui está repreendendo severamente os candidatos a mestres daquelas igrejas, homens que haviam sido deixados levar pela soberba. O objetivo de Tiago é fazer com que eles reflitam sobre as contendas e divisões que estavam promovendo na comunidade, tudo em busca de destaque pessoal. Ao abandonarem o orgulho, eles deveriam se humilhar diante de Deus, andando em humildade com o próprio Deus, e assim Ele mesmo iria concedendo ainda mais graça. Irmãos queridos, essa também é uma realidade para todos nós. Afinal, como disse certo autor, tendo em vista que Deus resiste aos soberbos, o crente deve aprender a detestar o orgulho e a envolver-se com as vestes da humildade. O orgulho, irmãos, destrói relacionamentos. Não é difícil encontrarmos casais em constante conflito, nos quais nenhum cede de forma alguma em favor da reconciliação. O orgulho nos faz viver de forma isolada em nossos próprios sentimentos e gera a falsa sensação de que não precisamos pedir perdão. Nós até podemos reconhecer a nossa falha lá dentro do coração, mas em nosso orgulho ceder, pedir perdão, de jeito nenhum. A soberba nos engana, fazendo crer que pedir perdão é uma atitude de fraqueza, ou que nós estamos dando apenas munição para que o outro jogue os nossos erros em nossa cara. Por outro lado, existem também aqueles que recusam aceitar o perdão oferecido, sentindo a necessidade de remoer o assunto por dias, por semanas, por meses e até mesmo por anos. Em sua soberba, a pessoa deseja ter o outro em suas mãos e só cede quando julga que o outro já sofreu o suficiente. Dessa forma, ela pensa que pode manipular tudo e todos, como se o mundo devesse girar ao seu redor. Percebam aí, os filhos, por exemplo, agem com orgulho quando reagem negativamente à correção dos pais. O mesmo acontece dentro da igreja,
quando determinados membros não aceitam a repreensão pelos seus próprios pecados. Elas dizem a si mesmas: o pecado não é bem assim. Falou de mim, falou que eu estou vivendo, eu vou sair dessa igreja. E em sua soberba acreditam que os seus pecados são intocáveis. Da mesma forma, o líder se torna soberbo quando não aceita que o irmão querido o confronte em amor em seu pecado. Muitas contendas duram anos, irmãos, mas elas poderiam durar quase nada se alguém simplesmente com humildade dissesse: eu errei, me perdoe. Para o orgulhoso, isso é impensável. Se estamos ou se somos orgulhosos e soberbos, é bem provável que não tenhamos ainda compreendido o Evangelho. Sequer, talvez tenhamos sido salvos pelo Evangelho, por Cristo Jesus. Porque, irmãos queridos, a mensagem da cruz deve quebrar o nosso orgulho, fazendo-nos então a cair de joelhos. Em primeiro lugar, o Evangelho nos revela quem realmente somos. Seres totalmente limitados e finitos. Nós somos frágeis, fadados à ruína desse nosso próprio corpo que é perecível. Nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Para pensar, dentro de 100 anos, desde o mais novo dessa igreja até o mais velho, todos nós provavelmente nos encontraremos já dentro de um caixão. A vida é curta, a vida passa ligeiro, é um sopro, é poeira, é vapor, irmão. Como se não bastasse a nossa finitude terrena. O Evangelho também nos comunica que somos pecadores. Compreendemos que naturalmente, por causa da nossa rebeldia, estamos destituídos da glória de Deus. Sem Cristo, pesa sobre toda a humanidade o peso do juízo de Deus. Portanto, somos fracos fisicamente, sem Cristo, condenados espiritualmente. Nós não temos o que fazer para mudar essa coisa. Deus, por sua vez, infinitamente majestoso, aquele que não tem início nem fim, é tardio em irar-se e rico em misericórdia. E é Ele quem decide graciosamente derramar favor sobre seres finitos e pecadores. Ele que é exaltado acima dos céus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele deveria se apegar, mas pelo contrário, ele se esvaziou a si mesmo, se fez homem, habitou entre nós, rebaixou-se de sua posição augusta para nos salvar, para resgatar o seu povo, para pagar pelo nosso resgate. Diga-se de passagem, esse que é exaltado acima de todos, é conhecido como manso e humilde de coração. Então percebam aqui o paradoxo. O glorioso é humilde. O rebaixado pensa que pode se orgulhar e viver para si exaltar. Nessa humilhação de Jesus, Deus nos resgatou, movendo-nos da posição de condenados para salvos. Se antes enfrentaríamos a morte eterna, agora Ele nos deu vida eterna. Irmãos, nós fizemos por merecer? Claro que não. Por isso, o Evangelho exclui completamente o conceito de soberba. Ou seja, soberba, contrária à santidade de Deus, Deus se opõe aos orgulhosos. Veja o perigo disso, irmãos. Se adotamos uma postura soberba, estamos atraindo para nós mesmos a oposição de Deus. Normalmente, a maneira como tratamos os outros comunica se estamos sendo soberbos. Como é que você tem tratado o seu marido, meu irmão? Como você tem tratado a sua esposa, meu irmão? E quanto aos seus filhos e aos seus irmãos, sejam eles de sangue ou de ferro, e quanto aos demais que vivem ao seu redor, de repente nos pegamos sendo implacáveis em nossos relacionamentos. Isso é contraditório.
Nós recebemos um perdão infinito e somos implacáveis com o próximo. Muitas vezes nós somos impacientes com os outros, mas é que estranho, porque sabemos que biblicamente Deus é pacientíssimo conosco. Por vezes nós cobramos perfeição daqueles que vivem ao nosso redor. Que coisa estranha, irmãos. Deus é rico em misericórdia para conosco. Então percebam, na nossa soberba, agimos de forma totalmente oposta ao que o Evangelho nos ensina. Meus queridos, se Deus nos tratasse hoje da mesma forma como tratamos o próximo, onde é que estaríamos agora? Onde é que nós estaríamos nesse sábado? Quem vive na graça é reconhecido pela humildade. O Evangelho transforma as pessoas em pessoas humildes. E a humildade tem a ver com a nossa consciência de nossa total dependência de Deus. Eu gosto da definição do teólogo Ian Duguid, quando ele disse assim, que a humildade é a perspectiva com a qual vemos o nosso tamanho corretamente em comparação com a grandeza incomparável do nosso Deus. Você é pequeno, Ele é grande. Você dorme. Você já parou para pensar nisso? Você dorme. Nós temos uma necessidade estranha dentro do nosso corpo que nos faz descansar e ficar inconscientes depois de um determinado período. Momento este em que nos encontramos totalmente imóveis, indefesos, inconscientes, parados. Nós somos assim. Só o fato de você dormir à noite já deveria fazer você cair de joelhos e ver o quão você é limitado. Nós dormimos. O guarda de Israel. Você passa. Ele permanece para sempre. Então olhe para essa realidade e ande humildemente com o seu Deus. Que a base das nossas vidas e dos nossos relacionamentos seja o Senhor. Porque quando Ele é a base, nos tornaremos mais humildes. O que mais podemos observar? Em segundo lugar, porque Ele é a base, nos sujeitaremos a Ele. Verso número 7. Olha o texto. O autor inspirado escreveu: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Como já afirmei, se vivemos na graça, seremos reconhecidos pela humildade. E uma das características fundamentais da humildade é se submeter. Se submeter a Deus. Afinal, é bem verdade que o soberbo se recusa a fazer isso, enquanto o humilde faz com alegria. Essa sujeição a Deus diz respeito à obediência, a colocar-se debaixo do seu controle absoluto e de sua soberana vontade. Como bem escreveu o reverendo Augusto de Nicodemos ao comentar esse texto, a sujeição é a sujeição plena a Deus, que é a manifestação externa da verdadeira humildade que Deus abençoa por sua graça. Irmãos, se nos sujeitamos a Deus, consequentemente vamos resistir ao diabo. Nós só temos condições de resistir ao inimigo se nos sujeitarmos ao Senhor, pois dependemos inteiramente de Deus para enfrentar as artimanhas do adversário. Resistir traz a ideia, como eu disse, de se opor, de se colocar em posição de batalha. É assim que deve ser a nossa postura contra o diabo, contra as suas tentações. Não percam de vista o contexto. Aqueles candidatos a mestres estavam agindo com soberba. Ora, quem procura levar os cristãos à soberba, aproveitando dos seus próprios desejos carnais, é o diabo, cujo objetivo é fazer com que Deus fique contra os cristãos.
Portanto, bicho aqui, tá? Portanto, irmãos, eles deveriam resistir, opor-se e ficar em posição de batalha contra o acusador, sujeitando-se humildemente a Deus. E veja, qual é o método bíblico para nos sujeitarmos a Deus? Biblicamente, não existem artifícios que vemos aí nos movimentos de batalha espiritual, tais como oração de guerra, declarar, amarrar Satanás, mapeamento espiritual e práticas semelhantes. A verdadeira arma para a batalha espiritual é submeter-se a Deus, revestindo-se assim da armadura de Efésios capítulo 6. Lembre-se do que fez Jesus quando tentado no deserto. O que é que ele fez? Como foi que ele respondeu ao diabo? Está escrito. Palavra, irmãos. Palavra. E o diabo, porque nós resistimos a ele, diz a Escritura, fugirá de nós. Por não conseguir êxito em sua investida, ele virará as costas e baterá em retirada, tal como um guerreiro derrotado no campo de batalha. Foi exatamente dessa forma que ele agiu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Após existir, o texto de Lucas vai dizer que, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento. No verso número 8, Tiago prossegue com mais imperativos, dizendo: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Se resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. E se nos aproximarmos de Deus, ele se aproximará de nós. Tiago apresenta a mesma verdade, mas sob uma nova perspectiva. Se para resistir ao diabo nós precisamos nos sujeitar a Deus, essa sujeição, então, perceba a ligação, envolve claramente uma aproximação nossa com o Senhor. Isso nos traz mais uma doce promessa. À medida que nos aproximamos de Deus, Deus, por sua vez, se aproxima de nós em seu amor perfeito. Irmãos, aprendemos aqui que quando oramos, nós não estamos falando sozinhos. Há alguém muito perto de nós, ouvindo as nossas orações. E esse alguém é o próprio Deus, que graciosamente cuida de nós com bondade e misericórdia. É por isso que não precisamos temer o diabo. Sabemos, no entanto, que não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. O profeta Isaías, diante da majestade de Cristo, ao vê-lo assentado em alto e sublime trono, estremeceu e então clamou, dizendo: ai de mim, estou perdido. É por essa razão que Tiago exorta os pecadores a limpar as mãos e os indecisos a purificar o coração. O texto está se utilizando de uma linguagem a respeito de purificação cerimonial, das tais do Antigo Testamento, mas aqui envolve purificação espiritual. E os termos que Tiago se utiliza na carta são fortes: pecadores e indecisos. O primeiro se refere àqueles que vivem em aberta desobediência a Deus. Normalmente, nas Escrituras, esse termo pecadores é utilizado para definir aqueles que não fazem parte do povo de Deus. E Tiago está escrevendo para chocar essa igreja, irmãos. Pecadores, instáveis, descreve os de duplo ânimo, que vivem divididos entre o Senhor e o mundo. Diante de tamanha gravidade, Tiago afia a sua pena e escreve chamando-nos urgentemente ao arrependimento. Veja como ele coloca isso nos versos 9 e 10. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Para nos arrependermos dos nossos pecados, precisamos, antes de tudo, reconhecê-los. Um homem verdadeiramente arrependido
é aquele que reconhece a gravidade da sua própria miséria. No entanto, o que vemos no mundo hoje é totalmente diferente. Muitos vivem sem enxergar o quão depravados são. Basta olharmos para os ímpios que vivem ao nosso redor e notar que a vida deles é uma vida desregrada. Quanto mais eles pecam, mais eles sentem prazer no pecado. Porque o pecado para eles é fonte de alegria. Eles dão gargalhadas diante da santidade de Deus. E não percebem assim que são profundamente miseráveis e que abraçam dia após dia a sua própria condenação, tendo o Criador como inimigo, como vimos no verso 4, semana passada. A palavra inicial aqui do verso 9, que é traduzida por reconheça, traz justamente a ideia de sentir-se miserável. Tiago está chamando seus ouvintes a uma compreensão da condição espiritual da humanidade sem Cristo, mostrando qual é o status daqueles que vivem longe do Senhor, que vivem debaixo do domínio do pecado. Tiago está dizendo que são miseráveis. Inclusive, é a mesma palavra que Paulo utiliza em Romanos capítulo 7, 24, quando ele clama: miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? O autor inspirado mostra que diante de Deus, o pecador precisa se entristecer por causa de suas transgressões. É por isso que a alegria leviana deve ser transformada em pranto. Afinal, pecar causa uma dor terrível no coração dos filhos de Deus. Lembremos do rei Davi, quando cometeu a adultério. No Salmo 51, ele implora para que Deus não o lance fora de sua presença e que lhe devolva a alegria da salvação. Pedro, por sua vez, depois de negar Jesus por 3 vezes, sai da localidade e vai chorar amargamente. Davi e Pedro estão angustiados, com uma alma ferida por causa dos seus próprios pecados. E de fato, o pecado provoca essa reação do verdadeiro cristão. Irmãos, não há como se alegrar com aquilo que nos afasta de Deus. Até porque não existe felicidade verdadeira longe do Senhor. Você pode estar rindo com o seu pecado aí afora, mas é apenas ilusão do pecado. Se assim você continua, você está abraçando deliberadamente a sua própria condenação. O pecado traz consigo seu salário. Qual é o salário? A morte. E ninguém aqui se alegra com a morte. Pelo contrário, nós choramos e pranteamos quando alguém querido fala isso. Logo, esse lamento sincero não implica apenas a consciência do pecado, mas também o reconhecimento do juízo vindouro de Deus. O que Tiago expressa aqui são expressões legítimas de um coração verdadeiramente arrependido: choro, tristeza e lamento. Por fim, o autor chama os seus leitores à humilhação. Isso significa deixar de lado a soberba, a altivez, colocando-se no pó, reconhecendo a sua pequenez e a sua absoluta dependência de Deus. E esse chamado vem acompanhado de uma maravilhosa promessa: à medida que nos humilhamos, o Senhor nos exaltará. O próprio Deus, como agente ativo, segurará a mão daqueles que se humilham e erguerá esses, dando-lhe paz em sua presença e perdão dos seus pecados. O próprio Jesus afirmou: quem se humilhar será exaltado. Bendita exaltação. Mas nós não queremos nos humilhar. Como temos uma tendência natural à autoexaltação, a ideia de humilhação parece completamente oposta à nossa carne, não é?
Talvez seja esse um dos motivos das Escrituras falarem tanto a respeito do assunto. Porque o ser humano pensa que ele é maior do que realmente é. Contudo, se ele se exalta, será humilhado. Agora, se voluntariamente ele se humilha, o Senhor mesmo confere graça ao pecador arrependido. Irmãos queridos, em nossos relacionamentos, infelizmente, nós temos a tendência de humilhar o outro, em vez de nos humilharmos. Não é incomum encontrarmos casais que se agridem com palavras de baixo calão, com palavras torpes, com um linguajar indecente, totalmente contrário a um cristão. Há também a humilhação que ocorre na imposição de tarefas baseadas em preconceito de gênero. Por exemplo, silenciosamente o marido humilha a sua esposa quando ele não contribui com as atividades domésticas, mesmo sabendo que ambos trabalharam o dia todo fora de casa. Ele se esquiva, alegando que aquilo é trabalho de mulher, fazendo com que ela carregue uma jornada dupla. Vocês sabem aquelas frases humilhantes que muitas vezes ouvimos por aí: lugar de mulher é na cozinha. Mesmo em tom bem humorado, você pode estar humilhando a sua esposa. O lugar da cozinha é o lugar de todos nós que moramos na casa. Precisamos nos envolver dessa forma. A esposa, por sua vez, humilha o marido quando faz piadas de mau gosto sobre ele, aos seus familiares e amigos, ou simplesmente quando decide castigá-lo com longos dias de silêncio após uma discussão. Há também cônjuges que ganham mais do que o outro e por isso humilham o parceiro, fazendo questão de demonstrar de forma egocêntrica que o sustento da casa depende deles ou que a escassez é culpa do outro. Outra forma cruel de humilhação acontece quando invalidamos o que o outro sente. O nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais abrem o coração para nós, fala aquilo que está lá dentro, os seus sentimentos, e a nossa resposta é: deixe de frescura. Nós não fomos chamados para humilhar os outros, mas nós fomos chamados para nos humilhar diante de Deus. Enquanto o orgulho nos leva à disputa, a humildade nos conduz ao serviço. No orgulho, aquela rivalidade cega para provar quem é o maior, quem é o melhor. Na humildade, procuramos servir o próximo. E essa mudança de vida só é possível se nos submetermos a Deus. Por si só, a sujeição já é uma atitude de profunda humildade. Mas em nossa responsabilidade, ao sermos alcançados pela graça, nós vamos nos dobrar de joelhos e humildemente nós vamos dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade. Colocamos então em uma posição de dependência de Deus e confessamos que é o Senhor quem governa as nossas vidas e não os nossos próprios desejos carnais. Ele é soberano, nós não somos. E sabendo que Deus se agrada dessa atitude, seremos por Ele mesmo abençoados em nossas relações. Porque vejam só, muitas guerras nos relacionamentos só acontecem porque as pessoas não se submetem a Deus. Elas querem saciar as suas próprias vontades. Elas querem alimentar o seu próprio ego. Elas querem estar certas a todo custo. O que guia a vida delas é a cartilha do mundo, as paixões do mundo, o amor do mundo. Não sei. Se as pessoas parassem para ouvir o que as Escrituras dizem, certamente muitos dos nossos relacionamentos evitariam o desgaste. Se nos submetêssemos a Deus e soubéssemos nos humilhar diante do Senhor, irmãos, certamente teríamos mais paz em nossos lares. Isso porque quando nos submetemos a Deus, não somos nós quem governamos as nossas próprias vidas, mas é Deus quem graciosamente governará os nossos lares. Afinal, Deus ama a comunhão, visto que relacionamento faz parte de como Deus age consigo mesmo.
A Trindade se relaciona entre si. Deus o Pai ama Deus o Filho, Deus o Filho ama Deus o Espírito ama o Pai, Deus o Filho, e vice-versa. Dentro desse jogo trinitariano, o Senhor mesmo se relaciona entre si. E ao criar homem e mulher, Deus estabeleceu relacionamentos interpessoais. Então parem para ouvir a sabedoria das Escrituras e humilhem-se diante do Senhor. Não precisamos justificar os nossos erros, não precisamos apresentar desculpas, apenas humildemente digam: eu errei, me perdoe. Pois aqueles que abandonam as desculpas e reconhecem os seus erros, encontram o favor de Deus em restaurar relacionamentos. Enquanto ficarmos procurando culpados para os nossos erros, afundaremos cada vez mais em nossos relacionamentos. Mas quando colocamos o nosso rosto no pó diante de Deus, descobriremos que a sua graça é infinitamente maior que os nossos pecados. Sim, irmãos, precisamos reconhecer os nossos pecados. Só quem entendeu o tamanho de sua própria miséria consegue contemplar a imensidão do amor de Deus. Veja se não é verdade. Nós somos uma cambada de gente difícil. Nós tentamos diariamente seguir a vida por meio das nossas próprias forças. Insistimos em guiar nossos caminhos por nós mesmos. Rejeitamos a Deus todos os dias com os nossos pecados. Agimos muitas vezes contrário às Escrituras em nossos lares. Por causa das nossas transgressões, nós nos opomos ao Senhor e à sua santidade diariamente, porque nós o ofendemos. Então percebam que todas as mazelas estão enraizadas no nosso coração. Todas as guerras vêm de um coração depravado, que muitas vezes só sabe amar a si mesmo acima de tudo e de todos. Nós somos assim. Tenho certeza que vocês já desistiram de alguém, porque alguém era difícil e desregrado. Alguém que era arrogante. A grande questão é: Deus não desistiu de nós. Pelo contrário, Ele olhou para nós, pouco tão complicado, e decidiu em Cristo nos resgatar da condenação merecida. E a forma como Ele fez isso foi entregando o que Ele tem de mais precioso: Jesus. Jesus veio morrer substituindo gente complicada, sem que Ele mesmo fosse complicado. Jesus pagou a punição de gente desprezível, sem que Ele fosse desprezível. Jesus recebeu o salário do pecado, mesmo sem nunca ter pecado, porque Ele recebeu em nosso lugar. Vocês percebem? Só nos maravilhamos com o tamanho do amor de Deus, com a sua graça absurdamente maravilhosa, quando nós reconhecemos o que somos em essência: indignos, pecadores miseráveis, merecedores da condenação eterna. E mesmo assim Ele nos resgatou. Se foi assim, irmãos, precisamos compreender que não podemos nos alegrar com o pecado. O preço foi alto demais para voltarmos a nos envolver na obra. Portanto, meus irmãos queridos, precisamos reconhecer a nossa miséria. E fazemos isso sentindo profundo nojo dos nossos pecados. Não justifiquem os seus pecados dizendo: eu sou pecador mesmo. Não. Sigam o que as Escrituras ordenam. Sujeite-se a Deus. E fazemos isso chorando, lamentando, trocando o riso pelo pranto e a alegria pela tristeza. Porque pecado é uma terrível desgraça. Não podemos, irmãos, conviver com o pecado alegremente, porque para nós ele causa dor. Então reconheçam hoje mesmo, ó eleitos de Deus, que o pecado nos distancia do Senhor, porque Ele abomina o pecado. Então humilhem-se, chorem, joguem-se no pó e se cubram com o sangue do Cordeiro. Vão a Deus por intermédio de Cristo Jesus e confessem que vocês não conseguem sustentar a si mesmos. Vão de joelhos,
com lágrimas nos olhos, sem bater no peito, tal como publicando na parábola que Jesus contou, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. Aprendam a se humilhar. Utilizando-me da ilustração de Agostinho de Hipona, precisamos ser como uma árvore que lança as suas raízes para baixo, a fim de que possamos crescer e se desenvolver para si. Pois é verdade, meus irmãos, se nos humilharmos, seremos exaltados. Irmãos, essa exaltação não consiste em riquezas materiais. Essa exaltação não consiste em elevação de cargos deste mundo. Não consiste em honrarias diante do povo. Embora Deus possa nos abençoar com essas coisas aqui, isso é muito baixo ainda para ser chamado de exaltação. Essas coisas não se comparam em nada com a sublime eternidade que aguarda os eleitos de Deus. A nossa exaltação, portanto, está no fato de que fomos perdoados por Deus por meio de Cristo Jesus. E para sempre, irmãos, para sempre estaremos com o Senhor e reinaremos com Ele para sempre. E o contemplaremos face a face. Essa é a exaltação que todos nós precisamos. Nós vamos morar com o Senhor e isso basta. Você não precisa se contentar simplesmente com as coisas desse mundo. É pouco demais, é baixo demais. Se contente com o seu status diante de Deus. Você é filho, você foi salvo, você foi perdoado, você está em Cristo Jesus. E ninguém vai conseguir arrebatar você das mãos do seu gracioso, bondoso, amoroso e sublime resgatador. Você está guardado, irmãos, para sempre. Essa é a nossa bendita exaltação. Para termos então o nosso ego quebrado, precisamos de um encontro pessoal com Jesus. Pois quando nos deparamos com a sua majestade, nosso orgulho se desfaz e caímos de joelhos, declarando junto com Tomé: Senhor meu e Deus meu. Não há como permanecer soberbo diante do Senhor. Irmãos, Jesus é a personificação da humildade. Se há alguém que sabe se humilhar, é Jesus. Veja só, em sua humilhação, Jesus, que é Deus, se fez homem. Como pôde o Deus Todo-Poderoso habitar no ventre de uma mulher? Por meio de sua humilhação, o Criador tornou-se um bebê indefeso. Deus coube em mãos humanas. Deus foi amamentado. Deus experimentou o alimento comum. Deus passou pela introdução alimentar. Deus sentiu fome, sede, cansaço. Deus dormiu. Deus chorou durante a madrugada. Ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi homem. Deus foi rejeitado, Deus foi cuspido, Deus foi zombado, Deus foi crucificado. Sendo ilimitado, ele se limitou para nos salvar. Sendo exaltado, ele se humilhou para nos resgatar. Quem você pensa que é, ó pobre homem mortal, criatura finita e pecadora, feita de pó, para querer se exaltar diante do Senhor? Aprenda com seu Salvador e se humilhe diante dele. E uma das maiores formas de um homem se auto-exaltar é rejeitar tamanha salvação. Aqueles que se recusam a se converter, em última análise, está dizendo: eu confio em mim mesmo, eu sou capaz de me salvar. No fim, porém, essa pessoa se surpreenderá ao perceber que é completamente incapaz. Por isso, antes que seja tarde demais, abrace a graça nesta noite e se converta ao seu Salvador. Abaixe a sua cabeça e ore ao Senhor nesse instante.